danos morais são aqueles que, de alguma maneira, afetam ou indignam a personalidade, ofendem a honra e a dignidade das pessoas. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, garante o direito à indenização por esse tipo de dano. Mas em que casos a gente pode aplicar a indenização ou então por o dano moral? Em que casos esse tipo de situação pode acontecer? Sobre este tema, nós vamos conversar agora no quadro Direito em Pauta, para esclarecer essa dúvida com o secretário-geral da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB de Mato Grosso, Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha. Muito bom dia, obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã, viu? Bom dia. Vamos começar esclarecendo então, a gente disse agora há pouco, de uma forma bem resumida, o conceito de dano moral, mas o que significa isso na prática? Nós vivemos hoje no Estado democrático de direito e é dever do nosso Estado proteger o nosso patrimônio material e o nosso patrimônio moral. Patrimônio moral é aquele composto, como bem dito, pela honra, pela dignidade, pela paz, pela tranquilidade. Toda vez que em uma relação jurídica entre duas partes, uma delas comete um ato ilícito e esse ato ilícito vem a ofender essa honra, essa dignidade e essa tranquilidade, essa lesão, esse dano pode ser reparado por meio de uma indenização pecuniária. A nossa moral, ela não tem um valor específico, ela não tem forma física. No entanto, o direito buscou, por meio de uma indenização pecuniária, em dinheiro, uma forma de reparar o dano causado a essa honra, a essa dignidade. Em que casos que eu consigo aplicar, Matheus, por exemplo, para as pessoas em casa entenderem com mais facilidade? Em que caso eu posso pedir dano moral? Hoje, no nosso dia a dia, nós temos indenizações de dano moral relativas a relações trabalhistas, nós temos também relativas a relações consumeristas, como, por exemplo, inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o atraso demasiado do voo, mas em qualquer outra relação jurídica que a pessoa sinta essa honra ofendida, ela pode buscar perante o Poder Judiciário a reparação pelos danos morais. Você falou inicialmente que não tem como a gente valorizar, dar um valor para a nossa moral, mas que critérios o advogado usa na hora de pedir uma indenização, nos tribunais? É uma questão muito complicada a relação do dano moral, porque como não há um valor específico para se atribuir à moral de cada um, o juiz, principalmente, no caso concreto, para fixar o valor da indenização, ele leva em consideração a consequência daquele dano que foi gerado à pessoa, se ela precisou passar por algum tratamento, por exemplo, psicológico, o abalo que foi causado na sua imagem no dia a dia, se é uma pessoa que tem uma exposição social maior, como, por exemplo, uma pessoa pública, essa indenização tem que ser uma indenização tanto quanto maior do que a pessoa comum. Os problemas que essa pessoa enfrenta no dia a dia, como, por exemplo, a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, lhe gera uma restrição creditícia. Então, no momento em que ele vai fazer uma compra, comparece ali perante, por exemplo, uma loja de imóveis, vem comprar uma geladeira, um fogão, ele não consegue comprar aquele produto porque ele tem o seu nome negativado, ele não consegue fazer o crediário. Então, percebam que, por conta do ato ilícito, que é a inclusão indevida, diversas outras consequências passam a atuar ali no dia a dia daquela pessoa. Então, o juiz ele leva tudo isso em consideração na hora de fixar o valor do dano moral. E o dano moral, a gente pode entrar com uma ação em pequenas causas, como é que funciona? E demora muito o processo para que ele seja concluído e saia a sentença? Sim, a indenização pelos danos morais, elas são buscadas perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele se divide em esferas. Nós temos a esfera trabalhista, a Justiça do Trabalho, que vai apurar as relações trabalhistas. Nós temos também o Poder Judiciário nos juizados especiais, que buscam relações cíveis e consumeristas com valor inferior a 40 salários mínimos com o advogado, ou até mesmo 20 salários mínimos sem advogado. Hoje o juizado especial, ele é um acesso àquela parte, àquela pessoa que não tem condição de pagar o advogado perante o Poder Judiciário sem a presença do advogado. O processo hoje, nós temos um problema de abarrotamento do Poder Judiciário, e aqui fica a crítica a essas ações de danos morais que, na verdade, são simples
abalos que uma pessoa comum ela pode superar no dia a dia. Nós temos que ter uma distinção muito bem feita entre o dano moral e o aborrecimento causado no dia a dia. O aborrecimento causado no dia a dia, que é aquele plenamente superável pela parte, ele não deve ser levado ao Poder Judiciário por meio de indenização, porque isso gera um número elevado de processos, atrapalhando o curso comum dos outros processos mais importantes. E o processo acaba se tornando longo, moroso e até mesmo injusto. Ok, muito obrigada pela presença. Eu conversei com o Matheus da Cunha, presidente da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB. Uma boa semana. Igualmente. Lembrando a você que o quadro Direito em Pauta é resultado de uma parceria entre a TV Record Cuiabá e a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. Se você tiver dúvidas ou alguma sugestão de tema que a gente possa abordar aqui no quadro, você pode encaminhar a sua mensagem pelo e-mail jornaldamanhã@gazetadigital.com.br.